Então, eu preparei aqui uma apresentação para, na verdade, jogar a luz para a nossa estrela do dia, que é o Gustavo Carrosino, do Tribunal do Rio Grande do Sul. E também para compartilhar com vocês, para preparar o espírito de vocês para essa conversa. Para qualquer lugar? Pronto. Então, assim, deixar claro que a atuação, o controle, é aquela história do controle agro, né? É igual a propaganda do agro, né? Está em tudo, né? Então, todos os caminhos que o RPPS percorre, tá. E assim, a gente não pode esquecer que o RPPS é uma entidade pública, ele faz parte de uma caixinha, seja uma fundação, seja um fundo. Como entidade pública, está lá, está no escopo do controle. E a Constituição Federal consagra a auditoria periódica dos RPPS com o julgamento anual das contas pelo Tribunal de Contas. Então, a gente não tem... toda a base normativa legal é nesse sentido. Também a gente tem o Manual para a Gestão, que é a meta da melhor gestão dos RPPS. E lá, é claro, é uma das dimensões de avaliação para vocês ganharem lá o certificado, né, o nível, aumentar o nível, instituir bons sistemas de controle. Então, está lá que o ente deve identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos mais relevantes para o RPPS. Bom, o Progestão ele relaciona algumas coisas que precisam ser vistas nessa avaliação. Então, está lá. Os riscos que afetam suas atividades sejam mantidos dentro de patamares aceitáveis. A gente sempre fica na dúvida do que é patamar aceitável, mas faz parte da norma, né? Isso a gente vai amadurecendo. Suas demonstrações contábeis e financeiras reflitam adequadamente suas operações, ou seja, o contador vai estar no dia a dia cobrando as coisas de vocês. Eu, como contador, eu sei. Às vezes é difícil entender que o contador é aquele que pega no seu pé, que não libera dinheiro, que é um chato, que cobra documento o tempo todo. Por quê? Porque faz parte da nossa atuação, né? Os procedimentos sejam operacionalizados em conformidade com bons padrões de ética, segurança e economia. São itens que são avaliados. O Progestão ele tipifica isso e ele pontua isso na hora que uma empresa vai lá, avalia se os seus controles estão bem estabelecidos para você ganhar aquelas notas que te ajudam no nível do Progestão. O controle externo, esse é feito pelo Tribunal de Contas, que é um órgão que auxilia o Poder Legislativo. Institucionalmente falando, ele tem esse enquadramento. E nós temos duas entidades que representam os tribunais de contas, a Atricom e o IRB. A Atricom divulgou essa resolução em 2018, aprovando as diretrizes que os tribunais devem exercer sobre os regimes próprios de previdência social. Eu recomendo que vocês baixem essa resolução, basta colocar no Google. Ela tem mais ou menos umas 6 páginas, não é muito grande, mas ela detalha o que o tribunal vai ver, que vocês são auditados por todo mundo, já reparou? De um lado é Tribunal de Contas, de outro é SPREV, eu tenho Ministério Público de Contas, eu tenho os próprios servidores ali, às vezes engajados através de sindicatos, eu tenho o Legislativo demandando informação, eu tenho a própria Prefeitura, né, o Executivo cobrando isso, então é muito ator envolvido nessa discussão. Mas, em particular, os tribunais têm ali tipificado o que ele olha e o que ele deve olhar, e eu acho que faz parte da agenda de vocês, como gestores, em trabalhar ali, entender qual é esse papel do tribunal atuando dentro dos regimes próprios. Nessa resolução, ele coloca que os tribunais atuam de forma conjunta e complementar com outras fiscalizações. E aí ele cita a própria SPREV. A gente viu o Daniel falando algumas coisas ontem, mas tem dentro da Secretaria de Previdência uma área que faz esse acompanhamento, especialmente nos investimentos, que eu vi que é super detalhada e super rigorosa. E tem o tribunal cita a figura do controle interno, que nem todos os RPPS têm desenvolvido ainda, e a gente tem que falar mais disso aqui. O papel do controle externo tem que fiscalizar em temas como materialidade, risco
e relevância. Não só na área de investimentos, naturalmente, mas ela é uma das áreas que a gente avalia. Eu falo a gente porque eu também já fui auditora e faço capacitação de auditores, né? Então, é importante vocês entenderem o que a gente chama de materialidade, o que a gente chama de risco, o que a gente chama de relevância. Porque quando chega uma autuação do tribunal ou uma diligência da SPREV, é porque o leite já derramou. Então, a gente precisa instituir procedimentos que se antecipe a isso. Então, o que eu percebo é essa angústia incessante para responder tribunal, para responder Secretaria da Previdência, sem ter feito o dever de casa. Porque se vocês tivessem feito antes, naturalmente, essas diligências não aconteceriam. Elas só acontecem porque foram detectados problemas, que a maior parte poderia ser evitado. É importante dizer isso. Nem tudo tem como evitar. Tem coisas que vão fugir ao controle de vocês. Sobre essas, os tribunais podem até notificar, mas eles não podem te multar. Você vai explicar e ele vai entender. Mas tem coisas que cabem à gestão. E quando ela não faz o papel dela, naturalmente vocês vão responder por isso. Outra preocupação, não sei se vocês acompanham, a Polícia Federal também fiscaliza os RPPS na parte de investimentos, porque, para fins penais, os RPPS se equiparam a instituições financeiras. São mais de 500 bilhões de reais investidos no mercado financeiro. É por isso que a PF entra, e ela entra batendo o pé na porta, sem conversa. Então, é muita responsabilidade sobre vocês. Meu Deus, você fica... Como é que é? Muita gente nem se arrisca a trabalhar, mas a gente está... Eu até falei com o Carrozino, que esse congresso, eu participo de todos os congressos da BIPEM, eu vejo como o mais especializado de todos. Todo mundo aqui tem uma formação a mais. E para estar no métier de investimento, vocês são muito exigidos. Tem que ser muito preparados, muito atualizados e tem que ficar atento ao que pode trazer problema para vocês. Nem todo mundo aqui vai ter expertise para acompanhar isso, porque você já tem as tarefas diárias. Mas tem caminhos que a gente pode seguir, que a gente pode se preparar, né, para não acontecer esses problemas que... Eu acho que o próximo eu falo, né? Que o Daniel colocou ontem. Eu gostei muito da palestra dele, porque eu não sei se vocês tiverem o alcance dela, mas ele ia falando, eu ia mandando mensagem ali no grupo, olha só o que ele está falando, né? E é muito claro, porque a gente não erra só por ação, a gente erra por omissão. Eu vi o pessoal contando, tem gestor que entra, a consultoria, a empresa contratada aponta que aquilo é um problema, que o gestor fala assim, não, mas não foi causado na minha gestão, eu vou deixar quieto. A omissão também você responde. Qual é o papel de quem entra fazendo uma gestão de uma carteira ou de um instituto de previdência? Primeiro, levantar todos os relatórios que tem relacionados ao controle e dar andamento ao que foi recomendado. Então, o que eu vejo como contadora pública, a maioria nem pede os relatórios, nem sabe o que os tribunais estão falando. Muitos comitês aqui não sabem nem o que foi auditado pelo tribunal. Então, eu sempre coloco também para os meus colegas, normalmente, a porta de entrada do controle é na contabilidade, porque é na contabilidade que eles vão pedir as informações. Então, é importante que os colegas contadores sempre pautem vocês. Ele vai trazer notícias ruins, normalmente traz, não pode culpar o mensageiro, né? Tem que pedir, olha, toda vez que tiver uma autuação do Tribunal de Contas, o comitê tem que saber, o superintendente tem que saber, o vereador do município tem que saber, o prefeito tem que saber, né? Porque esse é um problema de todos, porque o RPPS é do município. Ele não é da prefeitura, ele não é da Secretaria de Fazenda, ele é de todos. Ele não é da Secretaria de Fazenda do Estado, ele é do Estado. Por quê? Porque o RPPS é patrimônio do servidor. E nós somos os guardiões desse patrimônio. Quem não fizer a sua parte, em algum momento vai responder por isso, né? Então, a gente precisa
Não ficar temendo isso, mas trabalhar em prol de que isso não aconteça, os problemas não aconteçam. Existem caminhos para a gente fazer isso. Então, quando ele fala que ele vê que a natureza pública da gestão dos recursos aplicados no mercado financeiro não está sendo bem feita, certamente vocês têm uma cartilha a seguir. E vocês sabem quando vocês saem dali em algum momento. Porque todo mundo aqui sabe onde está pisando. Cá para nós sabe onde está pisando. Né? Estrita observância das normas e princípios que regem a administração pública. Não dá para ignorar que a gente tem esses preceitos maiores. O governo é burocrático? É burocrático. Você quer liberdade? Vai para outro segmento, não para dentro de um regime próprio, dentro do governo. Não dá para arriscar, porque a conta vem. Quando você está indo bem, até pode ser que os controles não apontem problemas, mas na primeira queda você vai ser responsabilizado duramente sobre isso, duramente. Todo dia a gente vê gestor processado, duramente. As empresas de consultoria vão juntas, porque a recomendação são ações regressivas de responsabilidade. Os prestadores de serviços também não estão imunes. Patrimônio público não tem prescrição, o dano ao erário não tem prescrição e todos serão responsabilizados dentro das suas responsabilidades. Né? Quando ele fala efetiva comprovação da transparência, motivação, finalidade, economicidade, aí cabe um mundo de coisas, é um mundo de problemas. Né? Responsabilização por atos que descumpram esses preceitos. Então, você precisa saber que preceitos são esses. Né? Então, às vezes, entra naquela ânsia de entregar melhores resultados e quebram determinados protocolos que fazem parte da gestão burocrática de uma repartição pública. E não tem como não ser alcançado por isso. Então, é isso. De boa, como é que a avó da gente fala que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então, às vezes, você está bem intencionado, você foi bem intencionado e no meio do caminho aconteceu uma coisa inesperada. Ou você não percebeu que você estava caindo em uma situação irregular. E aí a gente precisa se posicionar. Não adianta esconder, porque vai aparecer. Pode demorar, mas vai aparecer. Né? Bom, e o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Então, assim, o meu alerta, que o meu clamor, quem me conhece sabe disso, eu tenho uma saga aí, né? Como é que a gente pode evitar de cair nessa esparrela? Como é que eu posso evitar de ser autuado? Como é que eu posso evitar que o Daniel me manda lá notificações? Que o pessoal do Tribunal de Contas notifique? Como? Que caminhos eu tenho que seguir? E o que o RPPS precisa investir? Precisa investir. Né? Não adianta contratar super consultorias de investimento, super atuários, se não tem um sistema de controle instituído dentro dele. Né? Bom, alguns caminhos. Aquela velha história, né? Anda com quem, como é que você vai ser avaliado com as pessoas que você andar. Sejam consultores, prestadores de serviço, profissionais liberais. Nós estamos envolvidos com muita gente outside, que não é do governo. E talvez não entendam como nós, servidores que estamos concursados, que fazemos parte da estrutura, determinadas regras. Então, para esses, a gente precisa ser claro. Eu me deparo todo dia com um colega que fala, nossa, mas o governo é muito burocrático. É muito burocrático. Né? Então, você está trabalhando com a instituição que tem regras que vão ser cobradas. Então, precisa que esse diálogo fique claro. E aquele prestador de serviço, aquela consultoria que achar que pode ultrapassar essa barreira, ela não é boa para o RPPS. Vejam bem, não é boa. Então, esse é um alerta que a gente precisa deixar na mesa. Ou você me ajuda a trabalhar da melhor forma possível com as regras que estão aqui, ou eu não posso te contratar. O problema é que um não percebe o outro. Né? Então, a gente só vai... Principalmente na área de investimento, eu vejo eu preciso ultrapassar meta, são muitas provocações, né? Você tem muita gente assediando os RPPS, o que é bom, o mercado é para isso mesmo, que os melhores sejam contratados, mas que isso fique na mesa.
é importante você se cercar de pessoa confiável. E olha, aqui dentro, todo mundo sabe quem é confiável. E quando contrata alguém que não é confiável, talvez não esteja bem intencionado também. Ou seja, o controle tem que pegar mesmo, porque isso faz parte. Se o controle não faz o papel dele, está chegando aqui mais um auditor de RPPS do Paraná. Se o auditor não faz a parte dele, ele também vai ser cobrado pela parte dele. Se o Daniel da SPREV não faz a parte dele, ele vai ser cobrado pela parte dele. Todos serão. Então, eu costumo coordenar tomadas de conta especial lá na universidade. O que mais tem é gente que não sabia que estava no meio da confusão. E todo mundo responde. E é duro, duro. Duro você ter que multar um servidor em R$1 milhão se ele não tem nem dinheiro, ele nem fez aquele patrimônio. Mas a gente está lidando com muito dinheiro. Qualquer escorregada é muito dinheiro. E não adianta falar assim, eu não consigo pagar. O TCU, no caso lá, o TCU não olha assim, coitadinho, ele é pobre, não vai conseguir pagar. Não quer nem saber, dano ao erário, vai ter que ser reposto, né? Então, muito importante. Não conhece? Não contrata. Está na dúvida? Sabe aquela sensação, que eu não sei os homens, mas as mulheres sempre têm essa sensação, né? Aquela sensação de, está faltando alguma coisa aqui. Então, bateu essa sensação, seja cauteloso, né? Outra, segregação de função. Não funciona colocar uma pessoa que faz uma coisa, ela tem que ter pessoas no meio, porque você não sabe se aquele vermelhinho lá, ele veio com outras intenções ou com outras aspirações. Porque só conhece a gente, quem convive com a gente diariamente, nem às vezes nem a família conhece a pessoa, né? Então, a segregação de função é um princípio básico de qualquer controle interno, externo, social. Você precisa colocar pessoas diferentes em lugares diferentes. Eu venho de uma área que nós normalmente somos equipes. Normalmente as prefeituras têm um contador fazendo todo. Impossível. Ele olhar para ele e falar assim, eu acho que eu fiz errado. Não tem como ele se autocontrolar, né? Principalmente numa cadeia que envolve tantas decisões. Não é à toa que a gente tem comitê de investimentos, não é à toa que a gente tem comitê da administração, deliberando, tomando essas decisões. Temos os contadores ali, os administradores, os gestores superintendentes, às vezes o controle externo dentro, o controle social dentro dos RPPS. Então, é importante para você não fazer com que esse profissional ele entre em... Opa, eu fiz alguma coisa que não era para fazer. Calma. Que ele não entra... Você pode me ajudar? Aí, ele não entra em conflito de interesse, porque, às vezes, a própria atividade que ele tem que exercer, ele gera conflito de interesse, né? Acaba tendo... Colocaram só ele ali. Então, quando esse profissional chega num superintendente e fala, olha, chega no comitê e fala, eu não posso executar essa função, é importante. Então, a gente faz esse alerta. Tenha várias pessoas trabalhando. Por mais que isso custe para a estrutura, eu preciso de gente, muita gente nesse elo, né? Controladoria é uma necessidade na estrutura do RPPS, na estrutura das consultorias também, na estrutura dos prestadores de serviço, essa controladoria para ajudar a mitigar os efeitos. Um bom controle interno vai ajudar também a ter um bom controle externo. Normalmente, o controle externo bebe no controle interno primeiro. Então, RPPS cria uma estrutura de controle interno. E não faça uma equipe, um controlador sozinho fazendo tudo também, porque ele precisa também ter essa troca entre colegas. Compliance tem sido uma bandeira que está sendo puxada pelos tribunais de contas. A gente já está tendo alguns eventos. O compliance nada mais é do que a conformidade. Você está buscando a conformidade. Então, mudança de processos. E você pode ter pessoas especializadas, consultorias especializadas em montar o compliance para o RPPS, para as consultorias. É mais uma preservação de que as coisas vão funcionar como devem funcionar. Então, tem algumas coisas aí, depois vocês pegam os slides e tentem fazer um checklist mesmo de vocês mesmos. O que vocês já conseguiu fazer nesse sentido, né? Mas a gente precisa ter
códigos de conduta sendo instituídos. A ABPEM está no site da ABPEM. A gente fez um trabalho muito bacana, inclusive com o pessoal da Polícia Federal. Nós tivemos alguns membros da Lava Jato, o pessoal da área da polícia, para a gente definir um código de ética para os RPPS. Eu não sei se vocês conhecem esse código de ética, ele está no site. E, inclusive, nesse site a gente fala por que o RPPS é equiparado à instituição financeira e por que ele é fiscalizado pela Polícia Federal, né? Então, o código de ética já existe. Alguns RPPS estão adaptando para dentro do ambiente dele. Então, o código de RPPS do próprio Instituto. E ele precisa ficar colado nas paredes. Ele precisa estar disponível para que todos leiam. Porque, às vezes, o servidor não percebe que ele ultrapassou essa barreira. Isso é muito comum, né? Vamos lá. Aquela história de transparência. Eu entro no site do RPPS para fazer pesquisa, não tem informação. Ninguém quer colocar avaliação atuarial como se isso tivesse que ficar trancado a 7 chaves. Eu não posso colocar minha carteira de investimento porque isso é uma decisão estratégica. A gente está falando de dinheiro público, patrimônio do servidor. Não tinha que estar nada trancado. Nada. Essa informação, diante de uma gestão que não seja transparente, com os colaboradores, todos vão especular. Transparência é bom para o gestor, é bom para os profissionais, é bom para os servidores que têm exata noção do patrimônio. Por pior que seja a notícia, ela precisa estar divulgada. A gente tem que parar de trancar a informação. Infelizmente, a maioria dos sites dos RPPS não dizem nada, não tem nada lá. Sabe Deus o que está sendo feito. Então, eu sempre falo, sempre tento em Brasília começar a provocar isso. Isso tem que ser uma obrigação. Uma obrigação, a divulgação das informações em tempo real. O mundo pede isso. O mundo pede informação em tempo real. Então, se você investir mal, se a sua carteira está ruim, se a sua avaliação atuarial é péssima, todos precisam saber o que está acontecendo, né? Seja o primeiro a assumir os seus erros. O primeiro, todo mundo vai errar em algum momento, vai tomar uma decisão infeliz e tem que assumir. E assumir mesmo. A gente estava falando aqui de PASEP, que é uma coisa que vocês da área de investimento não devem entender muito essa angústia do PASEP, mas, basicamente, toda vez que eu resgato uma carteira de investimento com ganhos, eu pago imposto, né? Eu pago 1% toda a receita corrente líquida que a gente tem, que são os ganhos com o PASEP. No caso da carteira, isso não é diferente, né? Então, muitos aqui não estão pagando o PASEP e nunca pagaram. Tem gestor sendo multado em 40, 60, 80 milhões de reais no Brasil inteiro. E não tem o que fazer. A Receita vai querer o dela. De onde você vai tirar o dinheiro? O problema é seu, deveria ter pago antes, né? Então, errou, assuma e resolva. Vai lá na fazenda e fala, olha, eu devo, não nego, e estou aqui para parcelar o pagamento, que eu não dou conta de pagar tudo o que eu devo, né? Então, tem que assumir os seus erros, porque uma hora o controle vai chegar. Bom, a gente tem aqui um tempo muito curtinho para nós três falarmos, e eu já falei que a estrela era ele, e eu estou falando demais, por isso que eu estou fechando aqui. Não temos órgão de fiscalização, né? Então, assim, tem um auditor, sabe assim, o meu coração pertence a um auditor, né? Que é o que diz essa frase aí, né? Por quê? Porque o papel deles é ajudar esse processo a acontecer da melhor maneira possível e eu espero que esse espaço ele seja preservado em todos os eventos, não só da ABPEM, mas de todas as entidades, também estaduais, que fazem previdência, porque, no final das contas, vocês vão ser auditados por eles. Então, vou deixando aqui meu recado, a gente vai passar para o Carrozino. Eu vou aproveitar, então, aí está os dados, meus dados, e eu fico à disposição depois, se sobrar tempo, para a gente conversar. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. As nossas palestras, a gente praticamente não viu uma palestra do outro, né? Mas a gente conseguiu contar uma historinha.
né? Uma palestra está complementando a outra. O seu último slide foi perfeito, porque o meu coração pertence a uma auditora, que minha esposa também é auditora. Bom, meu nome é Gustavo Carrosino, eu sou atuário e eu estou nesse mercado de RPPS desde 1999. Né? Até 2018, eu estava num outro lado, no lado de consultoria. Né? Então, eu fiz bastante avaliações atuariais para RPPS do Brasil inteiro. Né? Então, eu conheço bem a situação dos RPPS, as angústias, né? Ia para os RPPS, era recebido, né, com carinho, né, uma boa recepção. E aí eu entrei no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e fui fazer uma auditoria. E, na primeira, eles já estavam me cumprimentando assim, tem 3 dias que eu não durmo, Gustavo. Porque eu vi a diferença do tratamento que eu estava recebendo como auditor, né, o medo do auditor do Tribunal de Contas, né? E eu estava chegando, né, com aquele coração de consultoria, né? Então, de abraçar, né, de vamos construir juntos. Né? Mas, nessa minha caminhada como consultor, eu trabalhei, não profissionalmente, mas assim, institucionalmente, muito próximo da Secretaria de Previdência. Né? Então, a gente construiu muita coisa institucionalmente, a gente construiu muita coisa juntos, né? Colaborando, né? Porque o controle ele precisa ser realizado, porque onde tem controle, né, você tem toda uma linha correta de atuação. Né? Eu vi uma vez uma plaquinha que fala assim, a honestidade não precisa de controle. Né? Se todo mundo fosse honesto, todo mundo trabalhasse direitinho, não precisava de ter um controle externo. Mas essa não é apenas a realidade. O problema não é apenas a desonestidade, mas, às vezes, a própria ignorância, né, de não saber como fazer. E, nos RPPS, a gente vê que a ignorância não é ignorância provocada, mas, às vezes, uma pessoa com uma boa intenção, né? Eu lembro de um ex-cliente que ele era farmacêutico, ele trabalhava de 6 às 9 no RPPS, de 9 a meio-dia na farmácia do município, e, de tarde, ele trabalhava como farmacêutico numa farmácia privada. Né? Então, ele cansou de me acordar de que de 6 às 9 era a hora de trabalho dele. Né? E ele era o único, era o RPPS deu sozinho. Né? E ele era o único que trabalhava no RPPS, depois ele conseguiu um senhor de 69 anos, que a tecnologia que ele tinha era ligar o computador. Ele falava, agora você se vira aí, Gustavo, você vê o que você consegue extrair daí. Bom, cadê o passador? Ah, sim, aqui é o... Verdade. Bom, então, feita essa introdução, me deparei, né, com uma situação de começar a fazer tudo aquilo que eu falava que deveria ser feito. Eu costumo brincar que o Alexandre Sarquis, conselheiro substituto do Tribunal de Contas de São Paulo, e o Dr. Domingos, que é o presidente lá do Tribunal de Contas do Espírito Santo, são meus padrinhos de tribunal, porque eu comecei a ir para esse lado num evento da ABPEM, uma palestra deles, e aquilo ali acendeu uma luz, e, a partir dali, eu comecei a trilhar um caminho que hoje me levou a fazer o concurso do Tribunal de Contas. Claro, minha esposa tem total responsabilidade sobre isso, que ela que me incentivou, me ajudou, estudamos juntos, passamos juntos, inclusive, e hoje eu estou aqui falando tudo, tendo que, vamos dizer assim, implantar tudo aquilo que eu achava que deveria ser implantado. E aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Né? Bom, trouxe uma fala do Edward Deming, que é um cientista de dados. Eu falei para a Isadora, dia 1º de março, eu terminei uma pós-graduação em Business Intelligence. Então, eu estou com
com essa veia de dados bem fresca na minha cabeça e na minha atuação também, né? Então, sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião, né? Então, para você ter algum posicionamento, você precisa de dados. E eu trago aqui algumas notícias, né? Isso aqui é de abril, essa notícia. 1º de março. TCE de Rondônia inaugura uma nova era, o controle externo orientado por dados. E aí trago também aqui uma notícia, né, agora já puxando a sardinha para o nosso lado, né? O TCE do Rio Grande do Sul, as auditorias do TCE do Rio Grande do Sul resultam em uma economia de 625 milhões em 2023. Desde 2020, há uma orientação para que a gente faça uma auditoria concomitante para evitar o dano erário, para evitar que o leite se derrame, né? E lá no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que é o Licitacom. Toda licitação, antes dela acontecer, ela tem que ser registrada nesse sistema, né? E muitos auditores já fazem toda uma análise e, às vezes, verifica alguma irregularidade, alguma inconsistência no edital, né? Consegue reduzir o preço máximo. E são ações que cada auditor que faz cada auditoria, ele registra um benefício daquela auditoria, esse benefício passa por uma validação, e aí, no final do ano, a gente faz esse controle, né? Então, a auditoria concomitante, né, ela evita danos ao erário, né? No Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a parte de RPPS, a imensa maioria dos benefícios são benefícios não financeiros, e que a gente melhora a gestão. É até difícil a gente mensurar quanto que a gente consegue economizar. Às vezes, a gente não é nenhuma economia, é um gasto a mais que o RPPS vai ter, que a prefeitura vai ter naquele momento, mas é uma economia futura, né? É uma economia para gestões futuras, que vão, ao invés de ter que despender recursos para pagar um déficit financeiro daqui a 30 anos, vai ter recurso para daqui a 30 anos pagar através da rentabilidade dos investimentos. Então, às vezes, você aumentar uma contribuição extraordinária esse ano, né, no curto prazo, vai resultar um benefício 3, 4 vezes maior no longo prazo, né? Então, a maioria dos nossos registros de benefícios são benefícios não financeiros. E exatamente o que está aqui nessa matéria. 723 benefícios com impacto financeiro e 259 qualitativos, que são aqueles sem um valor numérico associado, mas que tendem a gerar expressivas melhorias em diversos setores e atividades da administração pública. Bom, então, eu trago aqui um pouco do que é esse Business Intelligence, né? É uma ferramenta estratégica para coletar, tratar, analisar e interpretar diversos dados, né, que se relacionam entre si, com o objetivo de extrair informações e insights, ou seja, ideias, né, de forma a auxiliar a tomada de decisão. Tá? Então, como é que isso funciona dentro dos tribunais? E aí eu trago aqui algumas experiências. Painel previdenciário do Estado do Espírito Santo. Trouxe aqui o município. Tem alguém aqui do Espírito Santo? Lá atrás. E aí eu trouxe aqui um painel, já puxei aqui os dados de Cachoeiro de Itapemirim, que a minha prima acabou de se aposentar lá. Eu falei que o IPACI tenha dinheiro para te pagar, né? E aí, infelizmente, nesse painel, eu vi que 67% os recursos acumulados pagam 67% da provisão matemática de benefícios concedidos, ou seja, não tem nem o dinheiro para pagar a minha prima até o final da aposentadoria dela. Então,
Os painéis é que mostram exatamente como que o município está. Então, hoje, os tribunais de contas, com os dados existentes da Secretaria de Previdência, da IR, da IPR, da RA, DEPIN, podem construir painéis de forma que o cidadão acessa o painel, o site do Tribunal de Contas e verifica como é que está a saúde financeira, a saúde atuarial, os investimentos, né? E a questão de quantos servidores ativos, aposentados pensionistas, como é que está o seu CRP. Né? Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, está meio descontinuado esse painel, mas ele está lá, está disponível. Ele está atualizado, se não me engano, até 2002. Mas tem lá informações de quem enviou os demonstrativos. Aí, nesse caso, eu peguei o painel de informações sobre o DAIR, informações dos investimentos. Né? Qual é a carteira de investimentos? Eu peguei aqui o município de Angra dos Reis. Então, ele mostra exatamente qual é o perfil da carteira, quanto que tem em cada fundo de investimento, né, de forma simples. São informações que tem daí? São. Mas são informações muito mais simples, fáceis e rápidas de se obter. Trago aqui também uma parte do painel do BI previdenciário do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que, no momento, ele está para consumo interno, ou seja, dos auditores. Tá? Trouxe aqui só um painel, são informações públicas, então não tem problema a gente revelar aqui o município, Alegrete, né? E como que está, aqui eu peguei só a parte a parte atuarial. Então, a gente vê como é que está a evolução do resultado atuarial, dos investimentos, das receitas, das despesas. Então, isso tudo, no caso do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente tem informações, mais informações, inclusive informações não apenas de um RPPS, mas relatórios de todos os RPPS. Tá? Isso, por enquanto, está no painel disponível apenas para os servidores. Ontem, quando eu estava chegando na conexão, que eu vim de Porto Alegre, via São Paulo, depois voltei para cá, para Florianópolis. Quando eu cheguei em São Paulo, entrei numa reunião que a gente está discutindo a criação de um painel para o controle social. Vão ter menos informações, mas informações mais consumíveis pelo cidadão. Né? Aqui a gente botou bastante informação, porque é para os auditores. Né? Mas a gente vai direcionar um painel exclusivo para o controle social. Não apenas de RPPS, vão ter de outras áreas também. Mas a gente teve uma reunião ontem para começar a construção desse painel para o controle social, e vai estar no portal, assim como está do Espírito Santo, né, do Rio de Janeiro, vai estar também no nosso portal do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. E aí, eu acho que apertei o botão errado aqui. Oi? Ah, tá, beleza. Beleza. E os tribunais de contas, eles se conversam, e muito. Né? A gente tem uma rede informal, né, Leonice? Uma rede informal de comunicação, que é a rede RPPS, um grupo de WhatsApp. Né? E nos conversamos, a gente conversa bastante, troca muitas figurinhas. Eu costumo até brincar que o Marcos, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ele é da minha equipe de trabalho, porque a gente troca muita informação, ele também é apaixonado por essa questão de análise de dados, né? E a gente, na construção dos nossos painéis, a gente vai trocando figurinha, né? Inclusive em colaboração com a Secretaria de Previdência. Então, o pessoal da Secretaria de Previdência, quando vai discutir alguma alteração na base de dados, chama eu e o Marcos para as reuniões, para a gente poder contribuir com a evolução dessa disponibilização dos dados. E a gente escreveu aí no início do ano passado, na revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, esse artigo, Análise de Dados Previdenciários, Experiências e Possibilidades, onde a gente fala basicamente isso que eu estou falando aqui, e coloca as experiências que Rio de Janeiro e Tribunal de Contas tiveram com essa
atividade baseada nesse controle por meio de dados. Tá? Então, como é que isso começou lá no TCE do Rio Grande do Sul? A gente construiu painéis no Excel. E, a partir desses painéis, a gente identificou padrões de análise. O que poderia ser analisado de forma estruturada? Não é novidade, o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais regimes próprios no Brasil, são 330 mais o do estado. Né? Então, como é que eu vou fazer um controle? Né? Temos um número reduzido, né, de profissionais fazendo controle externo dos RPPS, esse controle mais técnico. Né? Como é que a gente vai fazer o controle se são 330 e são poucas pessoas? Tem que ser de forma estruturada. O que vale para um, vale para todo mundo. Tem que ser um controle horizontal. Então, identificamos padrões de análise, né, e criamos análises textuais automáticas. E para onde foi isso? Para o relatório de contas anuais. Né? E lá no relatório de contas anuais, o que a gente inseriu? O relatório de contas anuais é um relatório que vai para todos os municípios, né, com RPPS, sem RPPS, e tece análises de diversos pontos, receitas, educação, saúde, execução orçamentária, RPPS. Né? Então, o que a gente viu, que a gente colocou nesse controle estruturado? O auditor, em muitas análises de outras matérias, o auditor tinha que buscar informação, fazer a análise, escrever, ele mesmo fazer a análise. O que a gente viu, o que a gente fez foi o que a gente pode fazer sem que o auditor precise escrever uma linha. Só ele vai ser responsável só para ele verificar a veracidade daquilo, se aquilo está certo ou não. Porque, às vezes, não estava certo. Não é que não estava certo, não estava atualizado, porque ele tinha uma análise, mas que não tinha aquela informação, mas teve uma atualização e agora tem a informação, então ele roda de novo, né, depois de atualizar o banco de dados, roda de novo e aí está ok. Então, ele era responsável só por identificar se aquela análise estava efetivamente correta. Contabilização do passivo atuarial foi a primeira. A gente verificava se o que o contador contabilizou de passivo atuarial era aquilo que estava na avaliação atuarial com a mesma data focal. Na grande maioria, no início, não era, né? E depois passou a ser. Por quê? Controle. Né? Tempestividade do DRA. Eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui a pouco. Se o DRA foi entregue de forma tempestiva. Situação do CRP, a gente verificava não apenas se no final do exercício ele tinha CRP, né, como se ele possuía CRP durante aquele exercício, e se não possuía, quanto tempo que ficou sem CRP. Tudo isso vinha de forma gráfica e textual. Evolução do resultado atuarial, a gente verifica se o déficit atuarial está aumentando ou se ele está reduzindo, né? E o enquadramento dos investimentos. Né? Não apenas o enquadramento dos investimentos, né? Em relação aos artigos, né, da 4963, mas também se ele tem investimentos em fundos vedados, se ele tem investimentos em fundos que não possuem gestor ou administrador, com um comitê de riscos e de auditoria. Né? E aí vem a questão da métrica. Como que a gente vai medir se aquilo dali está fazendo efeito ou não? Tá muito pequenininho aqui, eu vou tentar ler para vocês, mas isso daqui também é um dos quadros lá do nosso BI, é a tempestividade do DRA. Em 2019, e para trás também, tá, gente? Porque aqui a gente tem só os últimos 5 anos. De 2019 para trás, né, o índice de tempestividade, ou seja, municípios que entregaram o DRA de forma tempestiva até o dia 31 de março, era de 18,1%. E era 18, 19, 20, 17.
para os anos anteriores. Em 2019, a gente teve um evento, a gente falou sobre isso, falou sobre a importância da contabilização, falou sobre a importância de se contratar um pouquinho antes, né? Não era possível contratar em janeiro, em fevereiro, em março. E lá no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o fechamento é em 30 de janeiro. Né? A gente vê que muitos tribunais de contas é em 31 de março, no Rio Grande do Sul é 30 de janeiro. Então, mais importante ainda é que a contratação seja feita de forma antecipada, de forma tempestiva. Já em 2020, esse índice passou de 18% para 74,9%, 75%. E 21, 22, 23 passou de 90%. 23 agora ficou em 93,7% de DRA entregue de forma tempestiva. E são 330. Né? Então, eu costumo brincar quando eu vou fazer os meus painéis, né? Se o tribunal se dá certo com o TCE do Rio Grande do Sul, vai dar certo com todos os outros, porque é o que mais tem regimes próprios, é o que tem mais dados. Né? Então, se a gente consegue fazer essa análise, todos eles conseguem, todos os outros conseguem. A gente identifica situações atípicas, por exemplo, redução de ativos garantidores, né? Se o objetivo é capitalizar, se está descapitalizando, tem alguma coisa errada. Identificamos as situações, identificamos o motivo dessas situações. Existia déficit financeiro era coberto não por aporte de cobertura de déficit financeiro, e sim por resgates dos ativos financeiros, e aí discutimos internamente e conseguimos lançar esse ofício circular número 3, de janeiro de 2023, sobre a obrigatoriedade de os entes federativos promoverem medidas saneadoras para o desequilíbrio financeiro dos fundos em capitalização dos regimes próprios de previdência social. Apanhamos de tudo quanto é lado, né? Muitos RPPs reclamaram, vieram pareceres de advogados dizendo que a disponibilidade financeira era, inclusive, o patrimônio, né? Mas a gente tem que ser sensato. Se o objetivo é capitalizar, temos que formar poupança. Não dá para a gente consumir a nossa poupança. E estamos batalhando ainda, isso é uma tarefa árdua, a gente só vai ter noção do reflexo disso, talvez no final desse ano. Né? E a gente pode fazer diversos monitoramentos com esse controle por meio de dados. Envio, não apenas do DRA, mas de todos os demonstrativos, né? A tempestividade, né? Equilíbrio financeiro, equilíbrio atuarial, dos resgates e aplicações. Olha o que o Daniel falou ontem. Né? O APR, a motivação do resgate, a motivação da aplicação, aquilo tem que ser preenchido. E eu vejo que é raro quando alguém preenche aquilo de forma adequada, para adequar a política de investimentos. Eu identifiquei, por exemplo, um RPPS que fez uma aplicação agora em 2023 num fundo vedado. Motivo: adequar a política de investimento. Como todos os outros motivações de resgate e aplicação estava assim. Né? Então, a APR é uma prova que vocês têm a favor de vocês. Se ela está mal escrita ou se ela está incompleta, é uma prova que tem contra vocês. Então, por isso, é extremamente importante o correto preenchimento das APRs. Tá? A evolução da carteira, a gente também consegue fazer esse controle de forma estruturada. Né? E também, não apenas o monitoramento, mas a gente pode criar alertas também. Alertas de aplicações em fundos vedados, alerta dos desenquadramentos, adoção de limite do déficit atuarial, pelo amor de Deus, gente. Esqueçam que isso existe. Está lá na portaria, mas esqueçam que isso existe. Limite de déficit atuarial é uma engana que eu gosto. Não, você vai deixar a parte do déficit sem tratamento, vai tratar só 70% do déficit, vai deixar 30% de fora. E aí, quando você for ver exatamente o que você está fazendo, você está aumentando o seu déficit. Tá? Então, esse ano, por exemplo, a gente verificou que tinha uma série de RPPS que estavam aumentando o déficit. Por quê?
porque o atuário sugeriu a utilização do limite do déficit fatorial. Então, o limite do déficit fatorial significa dizer que você não precisa pagar parte da sua dívida, e precisa. A gente o LDA, na minha opinião pessoal, tá? Pessoal, é contra o artigo 40, que é a garantia do equilíbrio financeiro atorial. Tá? Inadequação do plano de amortização, se ele está indo contra aqueles 25%, 50%, 75% e 100% lá da previsão de amortização dos juros, né? Que essa última alteração da portaria 1467, por exemplo, isso aí a gente consegue pegar de todos os planos de amortizações, quais são aqueles que estão fora que não estão adequados com a 1467. Desequilíbrio financeiro também, a partir do momento que chega, mensalmente chegam as informações, a gente consegue verificar quem está em desequilíbrio naquele mês. Então, os alertas também, a criação do alerta também é um produto nesse controle por meio de dados, né? E, como eu sempre faço um paralelo com a minha paixão, que é o montanhismo, né? O montanhista, quando ele olha para uma imagem dessa, ele vê a mesma coisa que a gente vê quando é auditor e começa um controle por meio de dados. É um mundo de possibilidades. A gente pode fazer uma série de alertas e monitoramentos com essa análise, com esse controle por meio de dados. Tá? Então, o recado era esse, como que a gente faz essas auditorias, né? A gente faz o monitoramento, e vamos avançar nesse monitoramento. A atual gestão está estruturando aí o nosso grupo, né, de fiscalização de RPPS, está vindo gente especialista na área de investimentos, né? Então, a gente está construindo, inclusive, aumentando, inclusive, o insumo de dados. A Secretaria, essa semana, disponibilizou para a gente informações sobre o DEPIN, informações estruturadas sobre o demonstrativo da política de investimentos, né? E, principalmente, o controle, né, sobre as certificações, né? Ontem o Daniel falou sobre as certificações, né, a importância da certificação. Quanto mais certificados as pessoas forem, menos erros elas vão cometer. Então, a gente também vai aumentar o controle sobre essas certificações, de forma que, quanto mais certificado vocês forem, mais fácil vai ser o nosso trabalho, né? Então, é importante essa certificação, né? E é importante também que, no Tribunal de Contas, tenha essa análise estruturada, análise de dados, análise baseada em dados estruturados. E assim a gente consegue, com menos, fazer muito mais. Obrigado, pessoal. Boa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, eu sou Isadora, eu sou engenheira mecatrônica pela Escola Politécnica da USP, aí, de formação. Então, eu venho mais da área tecnológica, mas eu acabei trabalhando no mercado financeiro. Então, conheci esse mundo aí dos investimentos, conheci o mercado da RPPS por conta disso. E depois acabei migrando para a parte mais de tecnologia mesmo, né? Voltei aí para as minhas raízes. Então, hoje eu faço parte da equipe do Atlas, que é um sistema de gestão de investimentos desenvolvido especificamente para o mercado da RPPS. Então, antes da gente começar, né, eu não posso deixar de agradecer toda a equipe da Bipem pela organização desse evento, né? Os eventos da Bipem são sempre admiráveis, né? Preciso agradecer também a composição desse painel, né? Então, Diana, Gustavo, Henrique, muito obrigada. E a todos vocês, né, pela presença. Então, bora lá. Hoje, né, agora a gente está conversando um pouquinho sobre a atuação do controle externo na carteira de investimentos do RPPS. E, dentro desse tema, eu quero abordar aqui com vocês a atuação do RPPS para lidar com a fiscalização dos órgãos externos. Então, assim, eu imagino, né, que se não todo mundo aqui, pelo menos a grande maioria, deve já ter passado por alguma auditoria ou teve algum questionamento ali, né,
ou do Ministério, ou do Tribunal de Contas. E eu quero que vocês pensem um pouquinho em como foi essa experiência, né? Porque a gente já ouviu um pouquinho aqui, mas não é incomum a gente falar que, nossa, estou há 2 dias sem dormir porque estou passando por uma auditoria dentro do meu RPPS. Ontem mesmo a gente estava comentando sobre essa palestra, né, com uma pessoa de um RPPS, e esse foi o relato. Tipo, ano passado, quando a gente foi passar por uma auditoria, eu fiquei 3 dias sem dormir. Então, aqui, né, eu quero trazer um olhar mais pro dia a dia mesmo do RPPS, né, pensando aqui no bom uso da tecnologia. A gente fala muito em tecnologia, né? Eu gostei bastante das colocações aqui do Gustavo, mas para ir olhando para dentro, né, da nossa casa, o que a gente pode fazer? Então, pensando nisso, né, a gente vai trazer aqui alguns pontos, algumas provocações, né, algumas reflexões, e começar pela parte de dados e documentos, que é a parte mais básica. Novamente, básica não no sentido de ser fácil, né, mas no sentido de ser a base de tudo que você está construindo dentro do seu RPPS. Então, a gente tem que pensar tanto nos dados, né, nas informações, nos documentos mais atuais e no histórico também. Então, não é porque não foi na sua gestão que fica difícil ou que não está bem organizado, né? Acho que tem esse trabalho aí de deixar todo o histórico também redondo. Então, aqui as provocações, né, são: onde que estão esses dados e documentos? Quando você precisa, onde que você vai buscá-los? Como que eles estão organizados? E como que você acessa eles? Vamos começar ali pelo primeiro, né? Então, onde que estão esses dados? Onde que eles estão guardados, né? A gente tem aqui duas possibilidades hoje, né? Que normalmente é o que acontece. Ou você tem um armazenamento local ou um armazenamento em nuvem. Quando a gente fala do armazenamento local, é aquele negócio que está só no seu computador ou só no seu celular. Então, se você perdeu o seu computador, aquele negócio se perdeu para sempre também. E quando a gente fala do armazenamento em nuvem, a gente está falando de um processo de armazenamento um pouco mais robusto, né? Então, a gente tem aí alguns fornecedores populares no mercado, então é uma guarda um pouco mais segura desse documento. Então, vamos pensar aqui que você é o gestor, tá, de um RPPS, e você que faz o relatório ali de investimentos, tá? Então, você é a pessoa que mais olha esse negócio. Quando alguém precisa perguntar alguma coisa, pergunta para você, pede para você. Ok. E aí você guarda todos esses relatórios dentro de uma pasta no seu computador. Ótimo. Tá ali, tá organizado. Sempre que precisa, você tá ali para responder e tal. Se você sai de férias e alguém precisa de um relatório, complicou, né? Ou alguém vai te incomodar no meio das suas férias, ou, enfim, vai ter alguma dificuldade aí. E o pior, né? E se você perder esse computador, se esse computador estragar, aí esses arquivos estão talvez perdidos ali para sempre. Isso porque não teve essa preocupação com você ter um backup, tá, das informações. Então, fica aí uma dica, né, um dever de casa, de olhar tudo que você tem dentro do seu RPPS, como que esse negócio está guardado. Porque se um dia isso for solicitado, você precisa conseguir encontrar, né? Pensando ali no segundo ponto, como que esses dados e documentos estão organizados? Então, quando a gente pensa em documentos, a gente sempre normalmente pensa numa estrutura ali do explorador de arquivos, né, as pastas que você tem. Eu vou dar um exemplo aqui meio extremista, que é, pensa que você tem uma pasta só para o seu RPPS, todos os arquivos do seu RPPS estão lá, e você nomeou eles de forma ruim. Então, documento 1, documento 2, documento 3, documento 1000. Qualquer coisa que você precisar encontrar, você vai ter que abrir 1000 documentos para encontrar, você vai abrir um a um para ver qual documento que é aquele, para encontrar um relatório, um extrato, uma documentação de alguma coisa. Então, isso pode parecer, né, às vezes meio bobo, mas pensar nessa estrutura básica de organização dentro do seu RPPS pode dar muita diferença. Dá muita diferença para você, quando você estiver passando, por exemplo, por um processo aí de auditoria ou querendo responder algum questionamento, para você conseguir encontrar rápido o que você quer, e ajuda muito também quando entra uma pessoa nova no seu RPPS, porque a pessoa nova, ela entrou lá, ela já está perdida, né? Já está tentando encontrar as coisas. E aí ela encontra uma coisa bem organizada, que vai ter uma pasta de investimentos. Dentro ali vai ter os relatórios. Os relatórios estão nomeados de forma que ela sabe que aquele é o de dezembro de 2023. Então, já é uma mão na roda.
Tá? Então, deem uma olhada nos arquivos. Isso vale para qualquer coisa, inclusive, né? Até para os seus arquivos pessoais. Quando a gente pensa em dados, a gente está pensando em como que vocês pegam esses pedacinhos de informação, né, e juntam tudo para poder tirar conclusões, né, gerar relatórios. Então, o Gustavo trouxe muito bem aqui esse uso dos dados pensando no Tribunal de Contas. Né? O Tribunal de Contas pegando uma massa de dados ali imensa e, poxa, como que eu vou trabalhar com tudo isso aqui? Que relatórios que eu vou gerar? Que métricas que eu quero ter? Quando você pensa dentro do seu RPPS, a escala pode ser menor, mas a ideia é a mesma. Então, muitas vezes, o banco de dados, né, de um RPPS, ele começa sendo um Excel, ele pode ser um conjunto até de planilhas. Então, você pode ter, sei lá, uma planilha para o cadastro de fundos de investimento. Então, você vai ter ali as informações básicas, né, do fundo, o nome, quem é o administrador, informações ali de cadastro mesmo. Você vai ter uma outra que vai ter as cotas do fundo de investimentos, por exemplo. Então, essas informações elas vão conversando entre si, e quando você precisa encontrá-las, como que você faz? Você abre a planilha, você filtra, e você pode partir para uma estrutura um pouco mais complexa, que normalmente os sistemas têm, né? Que é você ter uma estrutura própria de dados. Isso acaba sendo, né, um pouco mais complexo mesmo de absorver, mas é a estrutura que sistemas normalmente apresentam. Então, se você contrata um sistema, né, seja de gestão de investimentos, de contabilidade, de benefícios, é importante que você tenha acesso às informações que você está colocando ali. Então, assim, as informações são suas, né? Nada mais justo do que você conseguir pegá-las e trabalhar da melhor maneira, né? Fazendo o que você quiser, gerando o relatório que você quiser. Quando a gente pensa em ter os dados organizados, é conseguir responder qualquer pergunta a qualquer momento. Então, quantas movimentações meu RPPS faz aí mais ou menos por mês? Qual o patrimônio que eu movimento por mês e com que razões? Então, é você começar a ter essa visão um pouco mais ampla, né, do trabalho que está sendo feito ali dentro do seu RPPS. E, por fim, né, como é que são acessados esses dados? Então, hoje, se você quiser pegar alguma coisa que está anotada no seu caderno, você precisa ter o seu caderno com você. Né? Se você deixou o seu caderno em casa, agora só quando você voltar para a sua cidade que você vai conseguir ter acesso àquele negócio. Se você tem alguma coisa online, né, então você tem aí o seu e-mail, por exemplo, que você acessa em qualquer lugar, legal, né? Você consegue pegar e abrir agora e tirar uma dúvida, enfim, consegue fazer o que você precisa fazer. Esses normalmente são sistemas web, né, que a gente fala que você consegue acessar de qualquer lugar desde que você tenha internet. Você pode ter alguma coisa que você consegue acessar só no seu RPPS. Então, que está lá no computador, está na rede do seu RPPS. Pode até ter backup em nuvem, né? Pode estar com essa segurança assim, mas você só consegue acessar lá. Muitas vezes as empresas, né, as instituições dos RPPS, eles fazem isso por uma questão de segurança, né, de você não acessar qualquer coisa de qualquer lugar. Isso pode fazer sentido, tá? Para alguns dados, para alguns documentos. E se você tem essa estrutura, para você acessar de casa, aí você tem que usar provavelmente um negócio que chama VPN. A tal da VPN ficou famosa, mais popularizada assim, né, na pandemia, porque daí não tem escolha, né? Você vai ter que acessar as coisas do trabalho de casa. Então, esse acesso aí é feito simulando que você está na rede ali da sua empresa, do seu RPPS. E um outro ponto bem importante, que às vezes a gente esquece, que eu quero trazer aqui, é quem que acessa as informações. Então, dentro de uma instituição, né, você tem níveis de acesso diferentes. Dificilmente você quer que todo mundo tenha o mesmo nível. Não só por uma questão, às vezes, de sigilo, isso pode nem ser o caso, né, dentro do RPPS, mas às vezes por uma questão de quem pode fazer o quê. Então, se você utiliza, por exemplo, algum sistema de contabilidade, algum sistema de gestão de investimentos, enfim, será que todo mundo dentro do RPPS deveria conseguir editar informações? Às vezes você quer que a pessoa só visualize as informações, que ela não tem esse poder de edição. E uma outra pessoa vai ter o poder completo. Então, fica aí mais uma lição de casa, né, que é olhar como tudo isso está estruturado dentro do seu RPPS, porque, no final das contas, isso vai
construindo o controle interno para que você possa ter essa visão completa da sua instituição e possa responder o que quer que seja. Tá? Seja ali demandas de uma auditoria, seja algum questionamento. Se você tem tudo isso muito bem organizado, muito bem estruturado, você não precisa ficar os 2 dias aí sem dormir. Né? Você pode dormir tranquilo mesmo passando aí por uma auditoria. Então, eu quero trazer aqui para vocês, né, essa visão da tecnologia para o auxílio mesmo, na organização do RPPS, na organização das informações e na prestação de contas. E eu quero trazer 2 exemplos aqui. Um é referente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, são, para quem é de São Paulo, né, os famosos XMLs AUDESP. Essa é uma forma de prestação de contas que o Tribunal de Contas de São Paulo exige, tá? Que é um formato, então é um XML, é um arquivo padronizado que o RPPS precisa gerar com informações referentes aos investimentos. E como ele é padronizado, ele vai ter um monte de regrinhas ali para ser construído, tá? É trabalhoso, né? Fazer na mão. Se alguém conhece um arquivo desse, sabe que fazer na mão é possível? Olha, caminhada aqui até Goiânia também é possível, né? Mas vai ser muito, muito, muito trabalhoso. Então, esses XML são um exemplo que você precisa da tecnologia para poder te ajudar a prestar contas ali de maneira satisfatória. Então, você precisa ter as suas informações estruturadas para daí ter algum programa, alguma coisa que vai gerar esse XML para você prestar conta para os tribunais, tá? Para o tribunal, no caso de São Paulo, e outros tribunais funcionam de forma muito similar, tá? Porque esse arquivo é um arquivo que daí, olhando do lado do tribunal, ele recebe aquele arquivo, o sistema lê automaticamente, já atualizou o banco de dados do tribunal e pronto. Diferente se cada RPPS mandar um PDF com um monte de informação, pode estar super completo, tá? Pode estar um relatório lindo, assim, todas as informações e tal, só que aí cada um vai mandar num modelinho um pouco diferente, um texto diferente. Como é que o tribunal vai pegar, né, pensando aqui no Rio Grande do Sul, mais de 300 RPPS, ele vai pegar e ler tudo, e analisar tudo, e conferir tudo, então é inviável. Daí vão vindo essas saídas, né, de eu conseguir padronizar as coisas para poder ter essa prestação de contas, né, do lado do RPPS enviando e do Tribunal de Contas aqui, seguindo o exemplo, recebendo e conseguindo processar tudo isso. Tá? Um outro exemplo são questionamentos de auditoria. Tá? Então, uma auditoria ela vai verificar se o RPPS está cumprindo a lei, né? Se ele está cumprindo as normas, se ele está fazendo o que ele deveria fazer. Então, o RPPS ele vai precisar apresentar evidências, né, das coisas que ele está fazendo. Então, se você tem toda essa estrutura de documentos e de dados bem organizada, vai ser fácil para você apresentar evidências do que quer que seja. Ou reconhecer que, eventualmente, algum processo ainda não está estruturado, alguma coisa não está sendo feita, e lidar com isso. Né? O que eu acho que a gente tem que evitar é esse sofrimento de saber que você tem uma coisa e não conseguir achar, de saber que você tem uma informação e não conseguir organizar ela rápido, e de acabar trazendo ali uma ineficiência para o seu dia a dia, de uma coisa que deveria ser muito simples. Né? Isso acaba melhorando muito, acho que até a relação que você vai construindo com o Tribunal de Contas e a percepção também que você tem desse tribunal. Porque acho que uma parte da Rusgay, né, fica em você receber uma pergunta e ter dificuldade para responder. E se essa dificuldade não existe? Né? E se você tem um controle interno ali robusto a ponto de ter tudo na palma da sua mão? Então, você acaba melhorando, inclusive, né, essa relação. Então, o que a gente está buscando aqui? Né? Tá falando, tecnologia e tal, o que a gente está buscando? A gente está buscando consistência e coerência. Então, ou seja, ter as coisas redondas, perenidade da qualidade essa é a questão da manutenção. Né? Às vezes, você fazer uma coisa muito boa e certinha uma vez você faz. E 2, e para sempre. E quando não for mais você que está fazendo, né, você passar isso para outras pessoas, você conseguir perpetuar isso é um desafio, né, pelo qual o RPPS passa. E se tem uma mudança de gestão, tudo vai ser perdido? As coisas não podem ser assim. Né? Eficiência também, então, uma coisa que todo mundo busca e que
é a coisa que pinta aí na nossa cabeça quando a gente fala em tecnologia, né? Então não dá para ficar de fora. Autonomia, então por mais que o RPPS tenha uma rede, né, de apoio, contrato de terceiros, é importante essa autonomia para você ter o controle do que você está fazendo, né? O RPPS é seu, né? Você que é o responsável. Então, você tem que ter a visão. E segurança também, né? Segurança tanto de informações, segurança em relação à parte de acessos, segurança como um todo. E um pouquinho do como, né? Eu acho que os passos aqui, você precisa fazer uma avaliação interna, enxergar a realidade do seu RPPS, pesquisar nas soluções tecnológicas aí do mercado. Né? Ok, tenho esse problema, o que dá para fazer? Dificilmente esse problema vai ser só seu. Outros RPPS provavelmente passaram pela mesma dificuldade. Então, a questão das trocas com outros RPPS é algo que eu sempre falo e eu insisto, porque é um mercado que tem esse ponto positivo muito forte. Você pode ligar para um outro RPPS e tirar uma dúvida e trocar uma ideia. Então, né, recomendo que vocês façam isso. E evolução constante também é algo que não dá para discutir. Dificilmente você vai conseguir dar um passo muito grande, dar uma guinada muito forte, né? Mas um pequeno passo, começar a olhar as pastas do seu RPPS e organizar os arquivos, poxa, vamos renomear isso aqui de uma forma mais intuitiva, é um passo que você consegue dar. Então, é avaliar o que dá para fazer a cada momento para evoluir sempre. Daí, quando você olha num trabalho de 1 ano, você conseguiu fazer um monte de coisa. Bom, para a gente fechar aqui, né, eu quero citar algumas outras boas práticas. Então, organizar toda a documentação de toda a relação que seu RPPS já teve, seja com o Tribunal de Contas, né, ou com o Ministério, é uma boa, né? Para você ter esse histórico, às vezes você tem que responder a mesma coisa mais de uma vez, ou uma coisa parecida. Então, é legal ter esse histórico do seu RPPS também. Capacitação de toda a equipe, isso aqui não tem como escapar. Se você não sabe o que você está fazendo, como que você vai fazer direito, né? A capacitação, ela entra aí. O contato com órgãos reguladores e fiscalizadores. Então, o pessoal fala assim, do meio, do receio que tem, né, desse contato. Às vezes até ter um contato mais proativo, para ter uma relação mais construtiva mesmo com esses órgãos. E acompanhar o trabalho dos órgãos reguladores e fiscalizadores, porque eles publicam muita coisa, tem muita coisa no site que pode auxiliar. Aqui alguns exemplos, né, pensando um pouco na parte de educação, a própria BIPEM também tem muita coisa, né? Então, assim, tem muita fonte de informação para qualificação. Aqui, alguns exemplos tipo, de acompanhamento de trabalho. Então, pensando um pouquinho em qual que é a visão do tribunal sobre alguma coisa. Né? Então, pensando aqui um pouco em jurisprudência, aqui um exemplo do de São Paulo, do de Santa Catarina, né? a mesma ideia, você pode até pedir para receber por e-mail, se eu não me engano, e do Rio Grande do Sul, né? São só exemplos. Os tribunais normalmente deixam isso bem transparente. E queria fechar aqui, né? A gente vai dar uns minutinhos para perguntas, falando que a tecnologia ela é uma aliada muito importante, tá? Para vocês. Queria estimular, né? Deixar esse convite para vocês olharem para o RPPS e verem em termos de processo, de controle interno, o que dá para fazer para melhorar. E conversarem entre si, porque a solução, às vezes, você pode se inspirar, né, em outros RPPS. Então, bom, gente, acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez. E se alguém tiver alguma pergunta, né, estamos abertas. Valeu. Deixa aqui, tem tudo mentira. Bom dia, pessoal. No início, eu acabei que eu não me apresentei, né? Eu sou Henrique Mascarenhas, eu sou gestor de recursos lá do Instituto do Estado do Pará. Fica lá em Belém do Pará, no norte do Brasil, que é uma área que tem muito RPPS grande porte. Quando o João me convidou para mediar esse debate, eu fiquei pensando assim, o que o gestor de recursos tem a contribuir para o controle externo? Né? É justamente onde a gente é a parte que fica com medo, não dorme. E sobretudo no meu caso, o RPPS onde eu coordeno, o time que eu coordeno, ele tem 10 pessoas, análise de investimentos e atuários. A gente tem SRP judicial na atuária. Hoje é o dia tempestivo de responder a auditoria do Ministério da Previdência, então é um dia muito bom para mim, em termos de trabalho. Mas eu acho que o papel de eu estar aqui, mediante essa mesa muito importante, agradecer
a exposição é justamente isso, a gente ter humildade de olhar para a regulação e para os controles e pensar, será que eu estou fazendo tudo certo? Será que não tem um ponto de melhoria de processo que eu preciso atuar? Ter humildade e pensar que a gente é falho, a gente é humano, né? Tem um poemazinho, poema em linha reta, né? Que a gente não conhece ninguém que levou porrada, todo mundo é campeão em tudo, sempre é vencedor. Então a gente tem que pensar, ter humildade e olhar nossos processos de forma que a gente tenha algo a contribuir, melhorar, para ser perene, ter uma evolução constante. Queria agradecer aqui e passar para as perguntas aqui ao público para a gente ter essa oportunidade. Por favor, Tiago ali do DF vai iniciar. O pessoal aqui da produção vai me ajudar a entregar o microfone. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Tá? Sou o Tiago Rodrigues, do Distrito Federal. A minha questão não é nem tanto uma pergunta, mas um elogio à qualificação dos palestrantes, né, que conseguiu unir elementos aí de regulação, auditoria, e fiquei muito feliz em ouvir sobre a questão de estruturação de dados e tratamento de dados. Tá? E um outro caminho que vejo como importante, comecei a usar recentemente, enfim, pode parecer uma coisa distante, mas está próximo da nossa realidade. É o uso da inteligência artificial no âmbito de RPPS, especialmente em investimentos. Tá? O que, enfim, há diversos transformadores aí, o ChatGPT é o mais alardeado deles todos, mas para a questão de tratamento de dados de forma qualificada, enfim, exponencial, eu deixaria eu agregaria a esse debate, né, nesse sentido, ajuda muito na questão tanto de controle como estruturação e tudo mais. Não tinha uma pergunta, é mais essa questão desse comentário, um elogio, e parabéns pela condução da mesa e dos palestrantes aí. Muito obrigado. Obrigada a você. Uma pergunta aqui na frente. Bom dia a todos, né? Agradecer também, né? Muito boa a palestra. A pergunta eu gostaria de entender um pouco o ponto de vista do tribunal sobre a rentabilidade negativa, que hoje, por exemplo, quando um fundo ele perde mais do que o valor aplicado, há o receio do gestor de resgatar, porque a secretaria já vê como uma possibilidade, porque se você colocar no outro fundo, a recuperação vai ser mais rápida. Mas tem tribunal multando o gestor porque entende que houve dano ao erário no resgate. Então, eu gostaria de saber se há essa conversa entre tribunal e secretaria e qual o ponto de vista do tribunal sobre isso, do Tribunal do Rio Grande do Sul, né, especificamente. Qual que é o seu nome? Desculpa. Meu nome é Carla. Não sei de qual... RPPS de São José dos Campos, São Paulo. Sim. Não, que eu queria saber se era lá do Rio Grande do Sul. Bom, primeiro eu queria saber qual é esse RPPS que foi multado, porque eu não consegui identificar. Tá? A ABPEM tratou desse tema recentemente, né, num evento online, né, onde o meu padrinho, Alexandre Sarquis, falou também sobre isso, né, que buscou decisões de multa para gestores por resgate em valor inferior ao da aplicação. Né? O problema não é resgatar em valor inferior ao da aplicação, é do jogo. Né? A gente aplica e a aplicação tende a dar uma rentabilidade, promete, e alguma coisa acontece no meio do caminho, foram feitas todas as diligências, foram tomadas todas as providências para que aquilo fosse um bom investimento e alguma coisa aconteceu e não foi, e você resgatou com uma rentabilidade negativa, porque no momento do resgate tinha uma tendência de que aquele papel ia derreter ou ia, enfim, perder a metade do seu valor, né? E você resgatou para evitar um dano maior. Então, daí a importância da motivação, tanto da aplicação quanto do resgate. Porque isso vai contar a seu favor num eventual questionamento. Questionamento já teve, né, de resgate inferior ao valor aplicado, resgate com prejuízo. Mas, quando você consegue explicar o motivo daquele resgate, você evita aí uma multa, uma responsabilização.
né? Então, é extremamente importante você trabalhar muito bem a motivação, tá? Para evitar esse tipo de questionamento. Tá? Bom, vou aproveitar que é uma pergunta também de contadora para contadora, tá? O que acontece com o que vocês chamam de ativos estressados, né? Estressado, que esse nome eu acho incrível também, estressado, né? Como se fosse uma pessoa, é um ativo, né? Bom, deixar claro que nós, da contabilidade, nós temos procedimentos contábeis que já podem preservar essa visão da perda. Vou explicar melhor. Nós podemos fazer 2 procedimentos relacionados a prováveis perdas e faz parte do jogo mesmo. Só que vocês não têm feito, em parte porque as consultorias não enviam as informações, que a gente chama de provisão para perdas ou perdas estimadas. É natural, qualquer ativo financeiro que está sujeito a uma oscilação, a gente pode constituir uma coisa chamada perdas estimadas. Antigamente, a gente chamava provisão para perdas, que nada mais é que um procedimento contábil que a gente chama de prudente, que a gente estabelece mais ou menos um percentual sobre a carteira que a gente coloca no resultado. E toda vez que a gente for resgatar um título que a gente perde, a gente não joga como perda, porque é isso que acende o sinal amarelo do tribunal. A gente usa essa provisão de perdas para colocar a diferença entre o valor resgatado e o valor da baixa do título. Esse é um procedimento contábil, prudente, recomendável, mas para o contador fazer, ele precisa que a consultoria admita que exista um risco. O risco tem que estar num parecer, num documento da consultoria, dizendo, olha, eu tenho um conjunto da carteira que eu tenho ali uma provável oscilação de risco na faixa dos 5%, 3%, e aí a gente vai e joga sobre o valor da carteira. O problema é que as consultorias não querem admitir isso, porque, segundo elas, isso depõe contra elas, como se fosse assim, olha, você está arriscando, mas tem probabilidade de perder? Tem probabilidade de perder, porque faz parte do jogo. Então, a gente não está conseguindo fazer, eu não sei a Carla, não está conseguindo fazer um procedimento contábil que é usual para esse tipo de procedimento, que é contábil, que tribunal nenhum vai contestar, que você usa a provisão em vez de jogar como perda. Porque realmente, como joga como perda, e é porque você não estimou, você não considerou. E perda ela acontece quando você não considera. A gente tem um outro procedimento contábil chamado ajuste de impairment, que aí é para perda pontual, o APR vai ser muito importante, que também faz parte do jogo. São procedimentos contábeis que os tribunais vão considerar e que a gente precisa de vocês para fazer o registro adequadamente. É só complementando, tá? Só fazer um comentário em termos como gestor, nessa nota técnica que saiu recente, né? Ela justamente qualificou os motivos e os pré-requisitos para fazer um resgate em variação negativa, né? É um ponto que o controle traz de informação para a gente, né? Eu comecei a me perguntar que ele pede um processo rigoroso e detalhado, fundamentado no processo. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer, eu tenho esse processo hoje fundamentado, rigoroso, detalhado, para fazer tanta aplicação quanto o resgate? Então, esse é um ponto que o controle traz como reflexão aos gestores de investimentos. Queria agradecer aqui a exposição. Infelizmente, a gente estourou o tempo, mas quem tiver dúvida também recomendo vir aqui após a palestra, por favor, direcionar aos palestrantes. E agradeço aqui a exposição e a todos aqui presentes. Muito obrigado. Só para finalizar, eu cometi uma gafe, eu esqueci de agradecer também o convite da ABPEM para esse evento. Estava nervoso, que tinha um espião aqui lá do tribunal. Fiquei nervoso, acabei esquecendo aqui de agradecer o convite aí para a palestra, principalmente para a Diana. Obrigado, Diana. Obrigado. Valeu, gente. Entregar o brinde da ABPEM também aqui aos palestrantes.